Bem-vindo, bem-vinda. O teu intestino, ele funciona mal e foste diagnosticada ou diagnosticado com o síndrome de intestino irritável? Eu sou a Margarida Silva Costa, eu sou farmacêutica integrativa e terapeuta especialista em saúde intestinal. Trabalho há 30 anos como profissional de saúde. E hoje eu quero falar um bocadinho sobre esta situação, esta doença, que eu prefiro chamar de desequilíbrio, este desequilíbrio que afeta milhões de pessoas a nível mundial, mas que continua a ser muito mal compreendido, que é o síndrome do intestino irritável. Se sofres desta situação, fica aí, porque eu vou trazer um olhar completo, em relação ao que a ciência está a falar neste momento. Também vou focar um bocadinho na alimentação, dar aqui algumas dicas importantes, nas emoções, na visão, natural e integrativa sobre este desequilíbrio, que é o que guia o meu trabalho. Eu trabalho de forma natural. Então, fica aí para que possas perceber o que é que está por trás deste desconforto, e como é que o corpo, nos pede, para, equilibrar, como é que ele, nos grita por ajuda com uma série de sintomas, não é? São gritos. E como é que ele nos pede, mais presença e cuidado em relação, a esta situação. Então, vamos começar aqui por ver o que é isto do síndrome de intestino irritável. Como eu disse, é um desequilíbrio, não é estrutural, ou seja, a gente não consegue ali ver o que é que está a acontecer, só ali num ponto. Não é um desequilíbrio no funcionamento, do intestino, é um desequilíbrio, em que o intestino se manifesta mais sensível a tudo. Ou seja, ele reage muito rápido a qualquer situação, responde de uma forma exagerada a estímulos, tens o intestino muito reativo. Qualquer coisa que nas outras pessoas que funcionam normalmente, elas nem reparavam nem notavam, numa pessoa que tem este síndrome, tudo é exacerbado. Então, os sintomas mais comuns que tu tens aqui neste desequilíbrio é a dor abdominal, as pessoas agarram-se aqui ao abdômen, à barriga e contraem-se com dor. Também podem ter distensão, do abdômen, ou seja, incharem, especialmente ao final do dia. Depois também se manifesta algumas vezes por diarreia e obstipação, pelas duas, e normalmente a pessoa sai de uma entra noutra, ou seja, umas vezes tem diarreia, passado uns dias está com obstipação e vice-versa, ok? Há uma alternância, há um jogo aqui entre as duas situações. Um, e há algo que também as pessoas, evidenciam muito, que é, quando vão à casa de banho fazer o número 2, elas não conseguem evacuar completamente, ou pelo menos elas ficam com a sensação que ainda não evacuaram, tudo que ficou lá, há alguma coisa por sair, ok? Não obstante se ficou ou não, mas essa é a sensação que as pessoas ficam. Então, qual é a causa, para isto tudo? O que é que a ciência aponta como causa? Não há uma única coisa, são várias coisas combinadas que se juntam. Então, primeiro temos aqui uma comunicação que é alterada entre o cérebro e o intestino e que provoca aqui uma série de sintomas. O que, já ouviste falar com certeza que existe uma ligação, que é o eixo intestino-cérebro, e portanto há aqui, uma comunicação que é de alguma forma alterada e que provoca, estes sintomas. Segundo, há um desequilíbrio, da microbiota, ou seja, nós no nosso intestino temos 1,8 kg de bactérias, ou seja, é quase 2 quilos de bactérias dentro do intestino que fazem uma série de funções, como por exemplo a digestão dos alimentos, o separar os alimentos, algumas produzem vitaminas, enfim, elas fazem uma série de funções. E
há um desequilíbrio nessa microbiota e isso vai provocar um mau funcionamento do intestino, podemos sentir alguma inflamação, podemos ter má digestão de alguns alimentos, podemos até ter alterações no nosso humor, nas nossas emoções, no nosso bem-estar. Em terceiro, existe sempre uma inflamação, sendo que não é uma inflamação muito grande, mas existe sempre um grau de inflamação que é suficiente para alterar aqui a sensibilidade do intestino. Depois também há outro fator que é o stress crónico. O intestino é extremamente sensível, a tudo o que diz respeito às alterações do nosso sistema nervoso. Com certeza que já reparaste, quando estás nervosa, quando estás nervoso, por vezes precisamos de ir mais vezes à casa de banho. Quer fazer o número 2, quer fazer o número um, é igual, às vezes vamos a correr e depois vamos outra vez, passado pouquinho tempo, porque tudo o que é stress vai alterar o funcionamento do nosso intestino. E por último, temos também alguns episódios de infecção gastrointestinal, ou seja, do nosso sistema digestivo e ao mesmo tempo o nosso sistema intestinal, que deixam aqui o intestino mais vulnerável e que pode haver o provocar destas infecções. Então, como é que nós podemos evitar ou reduzir todos estes sintomas que eu tive aqui a falar? Ah, há várias estratégias que são coisas simples e que podem fazer a diferença na tua vida. Que, por exemplo, se tu evitares aqui encher muito o estômago, refeições muito grandes. Quanto mais nós ingerimos de comida e fica com aquela sensação de estar muito cheio, mais difícil é o trabalho, quer para o estômago, quer para o intestino. Ok? Então, uma das estratégias é comer menos quantidade, ou seja, para quando sentires que estás 80% com o estômago cheio. Tá bom, parou. Parou, a comida não foge e depois podes comer mais, passado um bocado, não é? Depois da digestão. O comer devagar, um mastigar com consciência. Sabes que a nossa digestão ela começa logo na boca. Há nutrientes que começam logo a ser digeridos na nossa boca. Por isso é tão importante comer devagar. Não só por isso, mas também porque há uma informação aqui na secreção das hormonas que vão dizer ao teu corpo. Olha, podes parar de comer que eu já não tenho fome. Mas para que isso aconteça, a gente tem que comer devagar, porque se a gente ingerir muito depressa, não dá tempo a ver esse processo de fabricação das hormonas que vão ditar hum, essa informação para o nosso corpo, ok? Outra coisa que podes fazer é reduzir os produtos industrializados ou ultraprocessados. Todos os produtos à venda já pré-cozinhados ou cozinhados, feitos, têm todos óleos que não são de qualidade, excesso de sal, excesso de açúcar, entre outras substâncias, como os conservantes, que são tóxicos para o nosso corpo. Então, há ali uma série de coisas nos ultraprocessados e nos industrializados que tu podes evitar e que vai beneficiar muito o teu intestino e todo o teu corpo, porque essas substâncias elas acumulam-se muitíssimo no nosso corpo e ao longo dos anos são, mesmo que sejam microgramas diários, são quilos tóxicos que nós temos no corpo, ok? Portanto, isso é de evitar completamente, reduzir ao máximo possível. Ingestão de álcool. Álcool também é bem prejudicial. Então, os efeitos do álcool são bem conhecidos, as pessoas alcoolizadas, e portanto não é preciso explicar aqui muito que o álcool vai afetar o teu intestino. A cafeína também não é muito aconselhável, ok? Se bem que tomar um café de vez em quando
não terá assim tanto problema como beber bebidas alcoólicas, que é mais prejudicial para o nosso intestino. Ahm, e depois, cada pessoa, ela é uma singularidade. Portanto, ela não é. A Maria não é como a Antónia, ou como o José, ou como a Ana, não é? Todas as pessoas são diferentes. Então, cada pessoa deve observar o que é que os alimentos provocam no seu corpo. E quando esses alimentos prejudicam, aumentam sintomas que nós referimos há bocado, inchar, flatulência, gases, não é? Ou a diarreia, obstipação. Então, se eu observo que um determinado alimento me faz mal, o melhor é eu não comer esse alimento, pelo menos até reequilibrar o meu organismo, o meu intestino, ok? Porque há formas de equilibrar. Essa é a boa notícia. Então, também é importante, como eu falei há bocado, o sistema nervoso também é influenciado, também vai provocar aqui alterações no intestino quando nós não fazemos pausas, não descansamos, não respiramos, temos muito stress. Então, ter atenção também a todas estas coisas, à respiração que fazemos, ao descanso que temos diário, ok? Isso é super importante. Muitas vezes a gente esquece disso, esquecemos de nós. E o intestino gosta de um ritmo, ou seja, não posso estar a almoçar agora às 2 da tarde e às 3 ou 2h30 já estar a comer outra vez. Então há que ter aqui um ritmo entre refeições, permitir que o organismo faça a digestão, que se processe tudo muito certinho, direitinho, para ingerir uma nova refeição. E aquela regra de não encher o nosso estômago nunca, ok? E portanto, o intestino gosta de saber com o que é que conta, não é? Gosta de calma e de tranquilidade. Isto é super importante e são medidas que podes adotar na tua vida, no teu dia a dia, que te vão ajudar imenso. E agora tenho para ti aqui algumas dicas sobre alimentação que eu amo de coração. Alimentação crudívora, ok? Que é uma alimentação que é crua, viva, uma alimentação viva. Porquê viva, Margarida? Porque os nutrientes ficam lá todos. Nós nunca aquecemos os nossos alimentos a mais de 42 graus. 42 graus é a temperatura que a vida aguenta, certo? Então, o que é que vai acontecer? Quando nós não cozemos o alimento, ele não perde nutrientes. Não sei se sabes, mas quando cozes um alimento, ele perde 50% pelo menos de nutrientes. Vitaminas, fitoquímicos, açúcares, gorduras, proteínas, tudo é alterado. Então, a absorção depois também é obviamente que é diferente. Esta alimentação viva ou crudívora, ela esfica a 100%. Portanto, os alimentos crus têm esta grande vantagem, né? O aporte de vitaminas a 100%, de todos os nutrientes e ainda nos dão enzimas. Enzimas, Margarida, o que é isso? Então, enzimas são nutrientes que nos dão um maior aporte de absorção no nosso intestino e que são essenciais para muitas das reações que nós precisamos fazer a nível do nosso corpo todo. Dou-te um exemplo muito simples. Imagina, tens uma noz. Tens uma noz, cozes a noz. Quando cozes a noz, como eu disse, aqui há uma perda de nutrientes. Tens uma noz viva, enterra as duas. O que é que acontece? A noz cozida, não acontece nada. Ela vai apodrecer até desaparecer e tornar-se em pó novamente. Elemento de terra. Aquela que não foi cozida, que está viva, o que é que vai acontecer? Ela vai crescer uma nogueira. Ou seja, qual é a grande diferença? É que esta tinha enzimas. Ela tinha substâncias que são capazes, que têm vida e são capazes de originar nova vida. Ok? É uma grande diferença. Quando tu pões algo vivo no teu corpo, vais ter mais energia vital, vais ter mais vida em ti. Quando tu comes algo morto,
vais ter menos vida, ok? Até porque quando comes um alimento cozinhado que não tem enzimas, vais gastar as enzimas do teu corpo. Com certeza que já ouviste falar nas enzimas digestivas, que algumas pessoas que têm má digestão têm que tomar enzimas para ajudar a fazer digestão. Então, estes alimentos eles dão enzimas e vão aumentar, obviamente, a nossa vitalidade. Também esta alimentação viva, ela também fornece mais fibra e a fibra vai ajudar as nossas bactérias intestinais, o microbiota, vai ajudar a nossa microbiota e vai ajudar a formar o bolo fecal para que os movimentos peristálticos se deem mais facilmente e as fezes saem também mais facilmente, sem a gente ter que fazer força, nem ter desconforto de passar dias sem ir à casa de banho. Então, esta fibra vai ajudar também isso. Ela tem também esta alimentação antioxidantes que vão reduzir a inflamação, que é um dos sintomas do síndrome de intestino irritável, certo? E têm fornecem uma hidratação profunda, estes alimentos vivos, a nível das nossas células, da nossa pequenina unidade. As nossas células são a nossa unidade mais pequena e que depois vão construir os órgãos, os tecidos, não é? Um conjunto de células vai construir os nossos órgãos e os nossos tecidos. E é a água que está dentro dos alimentos, chama-se estruturada porque ela tem uma estrutura diferente e ela é uma água especial. Porquê? Porque esta água consegue entrar dentro da célula muito mais facilmente. A água que está dentro do pepino, a água que está dentro da melancia, elas entram direto na célula. Enquanto que a água que nós bebemos das garrafas, não é? Não nos hidrata tão facilmente, não entra tão facilmente dentro da célula. Por isso que algumas pessoas me dizem assim, Margarida, eu bebo tanto, mas o que é que acontece? Eu estou sempre a ir à casa de banho. Ou seja, a pessoa bebe e pode beber até a água suficiente no seu dia, mas não se hidrata. Ao passo que esta água dos alimentos, da alimentação viva, ela hidrata muito mais as nossas células. Então, isto são algumas dicas, ahm, mas queria-te dizer que a gente pode ir devagar, podemos ir aqui com calma. Podemos começar usando, por exemplo, bebidas vegetais coadas, com algumas folhas verdes, mas bebidas vegetais feitas em casa, ok? Procura, há quem faça na sua casa. Aliás, já há máquinas próprias para fazer bebidas vegetais e pode-se fazer à mão. Eu ensino isso nos meus programas, tudo. Como é que se faz? Então, podes usar bebidas vegetais coadas com folhas verdes. Podes usar sementes de chia, sementes de linhaça, e podes juntar depois, às sementes, podes juntar fruta, uma fruta que tu gostes e bater tudo e ingerir esse tipo de bebidas que são super nutritivas e são vivas, ok? Cheias de enzimas, cheias de vida. Tens que ter atenção ao excesso das crucíferas. Crucíferas são as couves. É os brócolos, a couve portuguesa, a couve-coração, a cale, os diversos tipos de couve. Elas provocam uma reação exacerbada do nosso intestino quando ele está com este desequilíbrio do síndrome de intestino irritável. Portanto, tens que ter atenção. Qualquer tipo de couve, ou cozida ou crua, vai provocar isso. Mas se tu usares essas couves em sumos verdes, no sumo verde, não vai ser, não vai ter esse efeito. Vai ser digerido, vai ser absorvido, quero eu dizer, não é digerido porque ele já vai pronto para, para ser absorvido, vai ser absorvido e não vai provocar reação nenhuma no teu intestino, ok? Então, hum, estas sugestões que eu te estou a dar, podes fazer esse sumo verde coado. Já te digo como é que chegas, como é que se faz tudo, já te explico.
Podes fazer esse sumo verde. E esse sumo verde ele tem que ser coado, tem muita fibra, portanto tem que ser só o líquido que a gente vai ingerir. Podes fazer batidos com frutas e sementes, como eu disse há pouco, com algumas folhinhas verdes. Esse não precisas de bater. Quando pões um molhinho que cabe assim na tua mão, não precisas de coar, de filtrar esse sumo. Podes beber direto. Podes fazer sopas cruas também, com água morna no liquidificador. Podes fazer uma salada e massajar a salada, colocas a salada bem partidinha, tipo em juliana, como se fazemos a sopa. Partes a saladinha muito bem partida, depois pões, regas com limão e pões um bocadinho de sal e podes massajar esses vegetais e ingerir essa salada crua, e massajada, que fica fantástica. Podes usar fermentados suaves, como o kéfir d'água, como o chocrute, a sopa de miso. Então tens no mercado várias coisas que podes utilizar e que são ricas em enzimas e são vivas e que vão ajudar muito a microbiota do teu intestino. Todas estas coisas, elas, especialmente os fermentados, devem ser ingeridos com parcimónia, começar com uma pequenina quantidade e ir aumentando, ok? Porque uma diferença logo muito grande pode trazer desconforto, pode inchar a barriga, pode trazer mais gases, ok? Que a gente não quer. Então, temos que ir fazendo estas mudanças a pouco e pouco, com muita calma. Hoje era o que eu tinha para falar contigo. No próximo vídeo, vou fazer uma segunda parte sobre o síndrome do intestino irritável, e onde te vou falar sobre a desintoxicação, ok? Em especial sobre a desintoxicação, que é super importante. Mas vou-te deixar aqui, em baixo deste vídeo, vou-te deixar o link para um e-book que eu fiz para te oferecer, onde tu podes aprender a fazer o sumo verde, que eu falei neste vídeo. E podes começar a tua transformação por aí, se assim o entenderes. Então, se este vídeo te ajudou a perceber melhor o que é que se passa no teu intestino, já deste o teu primeiro passo. Compartilha para ajudarmos mais pessoas. Inscreve-te no meu canal. E lembra-te uma coisa, só com esta informação assim solta é difícil criar as mudanças reais e consistentes. E por isso eu criei um programa, que é o Programa Intestino Saudável Básico, que é para quem quer aplicar tudo isto de uma forma simples, guiada por mim e segura. Mesmo sem ter experiência nenhuma de nada, não precisas de saber nada, porque dentro do programa está tudo bem explicado. Se sentes que esse é o momento de cuidar do teu corpo com mais presença, o link também está aqui em baixo, onde está o link do e-book, onde eu te explico tudo, o que é que lá está nesse programa. Então, ah, ouve mais o teu corpo, escuta, olha para os sintomas, porque, como eu disse há bocado, cada sintoma é um grito, e quanto mais tempo demoras a dar resposta, a escutar o que o teu corpo te está a dizer, mais ele vai gritar e maiores vão ser os sintomas e maior vai ser o teu desconforto. Por isso, se este é o momento, avança. Desejo-te saúde infinita e até ao próximo vídeo, à segunda parte do síndrome de intestino irritável.